Olá, povo de Deus! Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre como devemos nos preparar para o fim dos tempos. Em Efésios 6, de 10 ao 20, lemos assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Temos que buscar forças no Senhor e na força do seu poder. Então, essa força e esse poder não vai vir de nós mesmos. Nós temos que buscar lá do alto, porque Deus, com todo o seu poder, vai nos fortalecer. Vamos precisar de toda essa força, de todo esse poder que vem do alto. Nos finais dos tempos, antes de Jesus voltar, vai haver uma tribulação muito grande aqui na Terra. E nós temos que buscar essa proteção, buscar nos firmar nas coisas de Deus, para que possamos sobreviver, né? Passar por essa fase, última fase aí, bem, não é verdade? Então, e depois no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós temos que vestir toda a armadura de Deus, toda a proteção que Deus nos oferece e Ele ensina aqui. 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Não vai ser uma luta igual a gente vê nos filmes aí, né? Nas guerras de espada, de sangue, de carne. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então é uma guerra espiritual. Essa guerra já está acontecendo e nós não conseguimos ver, tá? Porque é espiritual. A mente, os pensamentos, nós temos que cuidar muito. Orar e vigiar, né? E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus diz aqui, ó. Quando resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo. A luta já está vencida, gente. Depois que Jesus se entregou por nós, Jesus Cristo, ele travou ali já a vitória, a nossa vitória. Então, basta a gente se proteger, entendeu? Para que nada nos atinja, né? No tempo do fim. 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Nós temos que saber a verdade. Deus é a verdade. Essa Bíblia Sagrada foi escrita por Deus, escrita por homens, inspirada por Deus, que dá na mesma, né, gente? Essa Bíblia Sagrada, ela nunca conseguiu ser destruída, apesar de tentarem. Nós temos a liberdade de poder ler e saber o que Deus quer para nós. Graças a Deus, né? Ela já tem mais de 2.500 anos e está aqui inteira. E muitos dizem que a Bíblia ela tem um certo poder e
Todas as pessoas, os crentes que eu conheço, dizem que é um livro vivo. O que eles querem dizer com isso? Que cada vez que você lê, você aprende coisas novas. Ele se renova, ele sempre é atualizado. Incrível isso, né? Nenhum livro é assim. Toda vez que você lê, está escrito a mesma coisa e você compreende da mesma maneira. Este livro não, ele é especial. É um manual da nossa vida. E no 12, então, firmes cingindo-vos com a verdade, né? Que é a palavra de Deus. E vestindo-vos da couraça da justiça. Deus é totalmente justo. Deus é a justiça. Então, nós temos que andar, né? Conforme Ele nos ensina. Fazendo as bondades, né? Não sendo injusto com o outro, não passando a perna no próximo, né? Fazendo atitudes boas, obras boas. E crendo também na justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela entregou seu Filho unigênito, sem pecado nenhum, para que ele pagasse tudo que a humanidade fez de iniquidade. E isso, não existe justiça maior que isso. Então, foi pago. Todos os nossos pecados foram pagos. Justiça, tá? Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que significa isso? Calçar os sapatos do evangelho da paz. Nós devemos seguir evangelizando aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a verdade, que estão perdidos. Muitos leem também e não compreendem a palavra. Então, nós temos que ensinar, nós temos que evangelizar e levar a paz às pessoas. E não contendas, e não acusações, julgamentos. Ai, só a minha religião tá certa, a sua tá errada. Ai, você entende tudo errado, né? E isso afasta as pessoas de Deus e nos afasta também de Deus. Então, deve ser um evangelho de paz. Nós temos que levar paz às pessoas, tá bom? Nós temos que nos aproximar, né? Como amigos, assim como Jesus se aproximava das pessoas com amor, carinho, né? E ensiná-los. Eu lembrei de uma vez uma cliente, uma ex-cliente minha, ela foi até na minha loja e ela começou a falar a respeito de santos e tudo mais, assim, nada contra, tá, pessoal, a quem, né, adora santos, a quem crê, né, mas ela chegou lá e falando algumas coisas que eu, particularmente, não creio, tá, creio na fé, né, das pessoas, creio que o único intermediador nosso para com Deus é Jesus Cristo, né? Isso tudo tá aqui, tá tudo aqui, gente. Basta a gente ler, né? E compreender. E aí, eu falei para ela, eu falei assim, olha, você me desculpa, mas se você não me trouxer, né, as passagens sobre isso, né, aqui, comprovando, para mim comprovar na Bíblia, eu não vou crer em você. E aí, tá, ela foi embora e no dia seguinte ela voltou, gente, com uma folha impressa, escrito tudo aquilo que ela tinha dito, né, que ela tinha aprendido em algum lugar, não sei aonde, e com umas passagens. E aí, eu fui conferindo. Eu peguei a primeira passagem que ela estava falando de Maria, tal, mãe de Jesus, que nós tínhamos que, né, orar e pedir, né, intercessão para ela e tudo mais. E aí eu tava lendo lá, fui buscar na palavra a passagem que estava lá logo depois desse texto.
E não tinha nada a ver, gente, nada a ver. E eu li com ela, mostrei, apontei ali, eu falei, olha, você leu comigo, você viu que está escrito sobre Maria Madalena, não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus. Aí ela leu de novo lá e ficou quietinha. Aí eu passei pro próximo texto que ela tinha falado para mim, né? Fui lá e busquei na palavra de novo, né? Eu falei, olha, tá vendo o que você disse e o que tá escrito aqui neste papel impresso não tem nada a ver com essa passagem que diz comprovar isso que tá escrito, né? Não tem aqui na Bíblia, olha só. Eu li, você leu junto comigo e não tem nada a ver com esse santo que você tá falando. Ah, ela ficou sem graça, tal. Veja o próximo, veja o próximo. E assim foi. Gente, eu li 3 textos, comprovei para ela que não tinha nada a ver na Bíblia, então ela ficou super arrasada. Por quê? Porque ela não tinha conferido, gente, na Bíblia. Não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí. Não acreditem. Gente, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser bispo. Não creiam. Confiram sempre na palavra de Deus para ver se está aqui, porque muitos são confundidos. Lembra que Jesus nos advertiu que irão aparecer vários profetas e até mesmo os salvos, os escolhidos de Deus, poderão ser enganados. Então vamos tomar muito cuidado, tá bom? E aí ela saiu muito triste, muito decepcionada. Por quê? Porque ela sempre acreditou naquelas palavras. Mas para mim foi uma alegria, né? Porque a partir daquele dia, eu tenho certeza absoluta que ela sempre vai conferir na Bíblia. Ela não vai mais acreditar em qualquer um, em qualquer papel, né? Em qualquer escrito que ela ler. E, continuando ali, né? Então, onde estava? 14. Oh, meu Deus, onde estávamos? Efésios. Eu saí aqui da página, gente, perdoa. Efésios, vamos lá, Efésios 6:10, né? Continuando. 6:10 aqui. Então, calçai os pés, né? A preparação do Evangelho da Paz. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós temos que ter fé. Aquela fé, né, que Jesus diz que move montanhas. Nós precisaremos dela, tá? No final dos tempos. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo que Jesus nos enviou, ele nos guiará, ele nos mostrará toda a verdade, tudo que vai acontecer. Então, ele vai, né, nos preparando, nos santificando, ele vai mostrando o que nós temos que fazer. 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós devemos orar a todo o tempo. Gente, não necessariamente ficar lá, né? Oh, meu Deus, ajoelhada. Não, a gente tem afazeres, né, gente? Então, uma oração, orar a todo tempo, pode ser em pensamento, pode ser ajoelhado, orando, pode ser louvando a Deus, pode ser admirando a natureza, pode ser ajudando alguém que necessite de ajuda. Nós podemos orar de várias maneiras.
19. E também por mim, ele pede também, Paulo pede oração por ele também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, ele pede para que ore por ele também. Então, nós devemos orar uns pelos outros, né? E todos nós temos a obrigação de levar o Evangelho, né? Uma vez que você aprende, você passa para frente, você ensina o próximo, tá? Então, gente, nós devemos nos cobrir, né? De toda a proteção, toda a armadura de Deus, tá? Ao vestir toda essa armadura, diariamente, os crentes estarão preparados para enfrentar, né, provocações e tribulações da vida. Isso sempre, todos os dias nós devemos fazer isso, tá, gente? Porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Nessa correria, não em sua própria força, mas nos poderes de Deus, então, tá? Deus fala isso, pra gente sempre buscar o poder de Deus. Temos que ter prontidão espiritual e resiliência. Prontidão espiritual, sempre estar dispostos, sempre estar bem dispostos, para que possamos, né, batalhar junto com Jesus nessa guerra espiritual. Nós temos que estar preparados, tá? Então, buscar sempre o Espírito Santo, porque ele vai nos preparar para essa guerra. E resiliência nós temos que ter, né? O que seria isso? Seria você encontra um problema, passa por ele, né? Mas não fique de cabeça baixa, não desista. Você seja forte, levante, peça a Deus ajuda e vai à luta novamente, tá bom? Na vida cristã é preciso ter a unidade no corpo de Cristo. Temos que nos unir, os cristãos têm que andar juntos. A união faz a força. Tem esse ditado, né? E um outro ditado também: duas cabeças pensam melhor que uma. Sempre devemos unir todos os cristãos para que possamos ter mais força. Um exército sem armas, não é verdade? Pode vencer uma batalha, sim. Como? Unidos. Vamos supor, tem lá o inimigo, né? E estão armados. E nós podemos vencê-los nos unindo. Abraço bem forte um ao outro, todos. E vamos adiante, vamos marchando adiante, na frente. Claro que irão ter baixas, né? Numa guerra sempre existem baixas. Vão morrer pessoas que estão ali na linha de frente. Porém, nós podemos vencer se não nos afastarmos um do outro. É como se fosse uma barreira, um muro, entendeu? Então, podemos vencer. E posso também falar para vocês como se fosse a água. Por exemplo, uma gota de água pode deformar uma pedra. Vocês já viram? Às vezes, num riacho, num rio, né? Tá pingando, gotejando ali a água e forma aquele buraco, né? E deforma uma pedra. Gotas de água. Um jato de água abre buraco em uma rocha. Pode abrir, perfurar uma rocha, um jato de água. Um rio pode alagar ruas e bairros, que tem maior quantidade de água, não é verdade? E o mar pode arrasar uma cidade inteira. Então, quanto mais água, quanto maior a quantidade de água, mais forte é. O ser humano também, né? Deus fala na Bíblia que somos um só. Todos fazem parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro. Então, unidos, nós formamos o corpo de Cristo, que tem um poder gigantesco. A espada do Espírito é a armadura mais poderosa, a palavra de Deus que nos ajuda a derrotar o inimigo. Nós devemos buscar o Espírito Santo, tá?
E eu queria falar para vocês hoje a respeito mais da fé, né? Que aqui fala. Fortalecer, né? O escudo da fé. Porque existe a defesa e o combate, tá? E nessa luta, o mais importante é se defender, né, gente? Claro que se pudéssemos ter uma espada para atacar também, né? Ajuda, mas não nos ferindo, né? Se tivermos a proteção, já basta, não é verdade? Então, como aumentar a nossa fé? A fé, ela vem pelo ouvir, né? Que diz a palavra. E ouvir a palavra de Deus. Só que nós não devemos somente ouvir, nós devemos praticar. E na Bíblia fala muito sobre jejum e oração. O jejum e oração, ele fortalece a nossa fé, nos eleva espiritualmente, faz com que o nosso corpo diminua, os nossos pensamentos, né? Tudo que se liga, que é esse mundo, as coisas materiais, as coisas terrestres, abaixem e se eleve o nosso espírito, o nosso grau espiritual. Isso faz com que aumente a nossa fé. Fé nada mais é do que a gente crer, acreditar naquilo que a gente ainda não viu. Então, isso é bem difícil. Muito difícil, não é verdade? O ar que nós respiramos, nós enxergamos? Não, não enxergamos, não é verdade? Mas nós acreditamos que ele exista, porque estamos vivos. Nós respiramos este ar, certo? E às vezes, né, quando está nublado o tempo, a gente não vê o sol, mas ele está lá. Isso nós cremos, né? Nós acreditamos fielmente que ele está ali. Por isso ele brilha, por isso que está claro, né? Porque ele governa o dia, assim como Deus, né, disse na Bíblia. Então, para aumentar nossa fé, então nós temos que fazer jejum e oração. Tem pessoas que às vezes não podem fazer, né, um jejum muito prolongado, porque tem pressão baixa ou algumas outras, né, fragilidades, comorbidades. Então, o que você pode fazer? Pode fazer um jejum de frutas, entende? Um jejum somente de verduras, de líquidos, né? Sopas, caldos, sucos, chás, né? E eu tenho uma dica para vocês, tá? Que eu nem percebia que eu fazia. Eu tava pensando em fazer jejum, né? Uma época conversando com uma amiga minha. E aí eu comecei a reparar, falei assim, nossa, mas eu fico tantas horas sem comer. Porque, gente, na sexta-feira e sábado tem o culto de manhã às 8 horas, né? Eu fico sem comer durante a noite. Sexta-feira eu janto, né, por volta das 9 horas. E aí passo a noite toda sem comer. E aí, de manhã cedo, no sábado, como eu já vou cedinho pra igreja, né? Aí eu não como, não tomo café. Não tomo café da manhã. Eu não como nada, apenas tomo uma colher de sopa de mel, bebo água e vou pro culto. E o culto, gente, termina por volta das 10h30. Então, todo esse período é como se fosse um jejum, não é verdade? Então, já aproveito, né, para fazer esse jejum. E como eu vou ao culto, lá a gente já ora, né, bastante. Então, jejum e oração. E aí, todas as vezes, né, todos os dias que antecedem o culto, eu faço a mesma coisa. Na quarta-feira também, eu almoço, não tomo café da tarde e vou ao culto à noite. Vou voltar por volta das 9, 9h30 da noite. Então, isso já é um jejum. Entenderam? É uma dica. Experimentem. É muito bom. Vai aumentar bastante a sua fé. E outra coisa que podemos fazer para aumentar a nossa fé também
aplicar, ter atitudes. Vamos supor, eu oro e não acontece. Às vezes a sua fé tá fraca. Aí você faz o jejum e oração, né? E você precisa praticar, né? Por exemplo, eu vou orar para curar tal pessoa. Aí você tem que, por exemplo, orou e não aconteceu. Aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo a sua fé. Você continua orando pelas pessoas, né? Pede a Deus, tenta orar de outra maneira, né? E sempre, quando você vai na igreja também, existem os testemunhos, isso é muito importante, fortalece a nossa fé também. Porque os testemunhos dessas pessoas, dos irmãos, né? Você fala, poxa, né? Para ele aconteceu, porque para mim não acontece. Então você vai firmando a fé e você continua, não desista, continue praticando. A prática leva à perfeição, né? Então, não desista, tá? Você fazendo o jejum e oração vai ajudar bastante. E aí, cada vez que acontecer um milagre, você pergunta, você faz a oração e pergunta se a pessoa melhorou ou não, se a pessoa sarou, se a pessoa, né, se recuperou, como é que ela tá depois da sua oração. E aí você vai anotando. Ai, obrigada, eu senti melhor. Anote. Isso aumenta a sua fé. Eu sarei. Nossa, não tô mais sentindo aquela dor. Obrigada. Anote. E diariamente, né? E de vez em quando volta lá e leia tudo, né? Todas as pessoas que você orou, por todas aquelas pessoas, tudo que aconteceu, você tem esse diário aí e você vai se fortalecendo. Poxa, eu orei pela pessoa, melhorou, ela falou que, né, sentiu melhor, ela falou que curou, que não teve mais a dor. Entende? Façam isso também, tá? Então, gente, por enquanto é isso, tá? Fique aí a dica, as minhas experiências, meu testemunho. Espero que ajude aí vocês também, tá bom? Deus abençoe, gente.